Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, em qualquer parte do Brasil ou do nosso imenso universo que estiver assistindo o meu vídeo. Uma ótima tarde para vocês e Deus que pague vocês por esse apoio muito interessante, porque é graças a esse apoio de vocês que os meus vídeos têm chegado mais longe, têm alcançado mais pessoas e têm ajudado pessoas a libertar dessa seita maldita, né? Que é as Testemunhas de Jeová. Eu gostaria de pedir a você, que se você gostar do meu trabalho, dê um joinha para mim. Aquele irmão que ainda não se inscreveu no meu canal, se você puder, meu irmão, se inscreva no meu canal, eu fico muito feliz se você puder fazer isso para mim, tá bom? E eu gostaria de pedir para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que estiver desanimado lá na seita, né? Para dar uma ligadinha para mim, para a gente bater um papo. Aquele irmão que já foi testemunha de Jeová, mas já saiu há muito tempo, mas sente falta de conversar sobre a palavra de Deus. Ô meu irmão, liga para mim para a gente bater um papo. Meu telefone é 99151-5617, DDD 037, das Minas Gerais, uai. Meus irmãos, o objetivo desse vídeo que eu vou fazer hoje é mostrar para vocês que se o nome de Deus for Jeová, igual as testemunhas de Jeová dizem que o nome de Deus é Jeová, então a única religião verdadeira que existe no mundo é a religião católica. Se o nome de Deus for Jeová, a única religião verdadeira é a religião católica. Eu vou mostrar para vocês por quê. As testemunhas de Jeová afirmam ser a religião verdadeira. Elas dizem que a única religião verdadeira trata-se das testemunhas de Jeová. Eles dizem que são duas coisas que identificam eles como a religião verdadeira, ou seja, como a organização de Deus. Primeiro, eles dizem que é a santificação do nome de Deus. E segundo, a pregação das boas novas de casa em casa. Então, eles dizem que essas duas coisas identificam eles como o povo de Deus, como seja, a religião verdadeira. Mas eu vou mostrar que todas essas duas coisas estão erradas. Vou mostrar aqui. Vamos por parte. Eles não santificam o nome de Deus porque eles não sabem o nome de Deus. Nem eles e nem ninguém. Ninguém aqui na terra sabe o nome de Deus. Portanto, eles não podem estar santificando o nome de uma pessoa que eles não sabem o nome dele. Né? Eles não sabem o nome de Deus. O nome de Deus é representado por 4 letras hebraicas, todas as 4 consoantes. Agora veja, meus irmãos, o alfabeto hebraico, ele não tem vogais. Não tem vogais. No passado ali no tempo ali do Antigo Testamento, quando eles iam pronunciar o nome de Deus, eles já tinham as vogais na mente. Eles já tinham na mente ali as vogais. Então, eles não escrevem as vogais. Eles já tinham as vogais na mente. Mas veja, meus irmãos, mesmo no passado ali, eles tinham um respeito muito grande pelo nome divino. Os judeus tinham um respeito muito grande pelo nome divino, por medo de profanar esse nome. Preste atenção, somente os sacerdotes pronunciavam o nome divino uma vez por ano, quando ele entrava no Santo do Santo. Então ele pronunciava o nome divino ali, uma vez por ano, quando ele entrava no Santo do Santo. Mas agora veja, meus irmãos. Depois, a nação judaica foram levadas cativas, né, pela Babilônia. O rei Nabucodonosor de Babilônia conquistou ali Judá e levou os judeus cativos. Eles ficaram lá 70 anos
70 anos no cativeiro babilônicos. E aquele negócio, né? Os mais velhos foram morrendo e aqueles que foram nascendo foram familiarizando com o idioma falado ali em Babilônia. De maneira que eles foram esquecendo o idioma hebraico. O idioma hebraico foi ficando um idioma esquecido. Com o tempo ali, eles perderam essa pronúncia. Talvez seja por isso que, quando Jesus esteve na terra, os apóstolos não pronunciavam o nome de Deus, né? No que se referia a Deus, os apóstolos diziam Deus Pai. Os apóstolos não pronunciavam o tetragrama. Os apóstolos diziam Deus Pai. E Jesus, no que se referia a Deus, Jesus dizia Pai, Deus ou Eli, que quer dizer Deus em aramaico. Mas, mais tarde, né, já bem depois dos dias de Jesus, um grupo de judeus, chamado maçoretas, resolveram restabelecer esse idioma. Eles resolveram fazer ali algo para não deixar o idioma hebraico desaparecer, porque corria risco do idioma hebraico desaparecer. Então, o que é que os judeus maçoretas fizeram? Para ficar mais fácil da pessoa familiarizar com o idioma hebraico, eles criaram ali uns sinais, chamados sinais maçoretas, que para substituir as vogais. Assim, fazia com que as pessoas pudessem escrever o hebraico, porque sem as vogais, igual era no passado, ficaria mais difícil. Então, os judeus maçoretas criaram esses sinais, que tem até o nome deles, sinais maçoréticos. Esses sinais maçoréticos é para facilitar o restabelecimento do idioma hebraico. Então veja que foi aí que o idioma hebraico voltou a ser mais falado, eles restabeleceram esse idioma. Mas agora, aqui surge uma pergunta. Se Jeová não é o nome de Deus, como e quando surgiu esse nome Jeová? Como e quando surgiu esse nome Jeová? Né? Bom, no ano de 1270 depois de Cristo, um frade católico da ordem dos franciscanos, chamado Raimundos Martins, ajuntou ali as vogais de Adonai com o tetragrama sagrado, formando assim a palavra Jeová. Preste atenção, no ano 1270 depois de Cristo, né, um frade católico da ordem dos franciscanos, chamado Raimundos Martins, ajuntou o tetragrama hebraico, né, com as vogais de Adonai, e com isso formou essa palavra Jeová. Essa forma Jeová apareceu pela primeira vez no ano 1270, no livro desse frade, Raimundos Martins. O nome do livro dele é Pugeu Fidei. Então, a palavra Jeová apareceu nesse livro dele, chamado Pugeu Fidei, no ano de 1270, depois de Cristo. Agora, preste atenção, meus irmãos. Veja a encrenca que as testemunhas de Jeová entrou. Se o nome de Deus for Jeová mesmo, né? Vamos supor que fosse. Suponhamos que o nome de Deus fosse Jeová, porque a gente sabe que não é. Se o nome de Deus fosse Jeová, né, a única religião verdadeira seria a religião católica. Porque quem criou o nome Jeová foi um frade católico. Então, se o nome de Deus fosse Jeová, como as testemunhas de Jeová afirmam, então a religião católica
seria a única religião verdadeira, né? Porque foi eles que inventaram o nome Jeová. Agora, outra coisa que eles afirmam, que identificam eles como a religião verdadeira, é a pregação das boas novas de casa em casa. Preste atenção, Jesus não pregou de casa em casa e não mandou ninguém andar de casa em casa pregando. Jesus não disse isso. Jesus não andou de casa em casa e nem mandou ninguém andar de casa em casa pregando. Eu vou mostrar para vocês aqui que não. Eu vou mostrar que as testemunhas de Jeová, com essa pregação de casa em casa que eles fazem, eles são vendedores ambulantes da palavra de Deus. É isso que eles são. Vendedores ambulantes da palavra de Deus. A Bíblia, em parte nenhuma, diz que alguém tinha que pregar de casa em casa. Certo? Porque, veja vocês, pelo contrário, Jesus disse, quando Jesus enviou ali aqueles 70 discípulos para pregar, Jesus disse para eles não ficar andando de casa em casa. Jesus disse para eles, olha, se vocês chegarem numa casa, fica naquela casa comendo e bebendo do que eles providenciar para vocês, porque o pregador é digno do seu alimento. Jesus não falou para andar pregando de casa em casa. Testemunha de Jeová que estiver me assistindo, preste muita atenção. Você, testemunha de Jeová, que estiver me assistindo nesse momento. Leia, por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 7. Jesus disse para aqueles 70 discípulos, não fiqueis a andar de casa em casa. Lucas capítulo 10, versículo 7. Não fiqueis a andar de casa em casa. Viram? Então vejam, meus irmãos. As testemunhas de Jeová, eles são vendedores ambulantes de porta em porta. Eles saem vendendo livros e revistas. Aquilo ali não é a pregação que Jesus mandou. Jesus não mandou ninguém sair vendendo livros nas casas de ninguém. Jesus não mandou ninguém sair vendendo revistas. Entenderam? E Jesus não mandou ninguém andar de casa em casa. Então veja, meus irmãos, as testemunhas de Jeová, eles afirmam que isso identificam eles com uma religião verdadeira. Mas isso não identifica eles com uma religião verdadeira, porque Jesus não mandou ninguém pregar de casa em casa. E Jesus também não fez isso. Certo? O apóstolo Paulo disse que em Atos 5:42, que pregava de casa em casa, mas ali o apóstolo Paulo falava de culto nas casas. É porque naquela ocasião que do apóstolo Paulo, havia um templo muito longe. Então, a igreja de Cristo lá ia crescendo, e eles faziam cultos. E eles faziam culto nas casas dos irmãos. Eles reuniam nas casas. Então o apóstolo Paulo ia para pregar nas casas. Ele ia pregar de casa em casa. Ele ia na casa de um hoje, na casa de outro amanhã, mas na casa dos irmãos que faziam culto nas casas. Não era andar de casa em casa vendendo livros e revistas, conforme as testemunhas de Jeová fazem, não. Entenderam? Preste atenção, meus irmãos. O apóstolo Paulo diz que pregava de casa em casa. Era culto realizado nas casas. É porque havia um templo e o templo era muito longe. Às vezes tinha pessoas que para ir no templo levava dias, porque as viagens eram a pé ou talvez em lombos de animais. Então, eles realizavam os cultos nas casas. O apóstolo Paulo ia para pregar nas casas, para os irmãos. Não era andar de casa em casa, vendendo revista, vendendo livros, enganando as pessoas, mentindo para as pessoas, como as testemunhas de Jeová fazem, não, entenderam? Então, é isso aí, meus irmãos. Não vai nessa conversa de testemunha de Jeová, que o nome de Deus não é Jeová. Isso não identificam eles com uma religião verdadeira, porque o nome de Deus não é Jeová.
E pregar de casa em casa, que o apóstolo Paulo pregava, não tinha nada a ver com andar com a pasta vendendo livro. Era culto nas casas. E o apóstolo Paulo ia ali para pregar para os irmãos que estavam reunidos nas casas pregando. Não era o que as testemunhas de Jeová dizem, não. Isso é muita mentira desse povo trapaceiro.